Rapaz, passar por aqui à noite vai ser meio complicado, cara. Eu tô aqui em frente à marginal do Tietê. Hoje é domingo. Aí eu queria aproveitar para falar sobre a inegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Nosso ex-presidente. O cara acabou aí ficando de molho por 8... Não, ele vai ficar de molho por 8 anos, né? 8 anos. Isso aí até me fez lembrar da situação vivida pelo Arthur Molido Duval, o Mamãe Caguei lá, né? Que tá na mesma situação. Só que também lembrou de que, mesmo inelegível, o Arthur continua fazendo das suas. Ele continua estimulando as pessoas a votarem nos membros do MBL. O que provavelmente vai acontecer em relação ao Jair Bolsonaro, estimular as pessoas a continuarem votando nos candidatos que são ligados a ele, no pessoal de direita. E eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. Eu acho válido o que o Arthur está fazendo, mas também acho válido o que o Bolsonaro poderá fazer. Certo? Ele só não tem a obrigação de ficar quietinho na sua. Não, o cara vai continuar exercendo a sua influência. É claro que essa situação envolvendo Jair Bolsonaro é completamente injusta. Ele não deveria estar passando por isso nem daqui a 1000 anos. Se você pegar os motivos os quais ele havia sido arrolado, tem porquê, cara. E olha que, no meu caso pessoal aí, sou bastante isento em relação ao que é uma pessoa que eu curto, uma pessoa que eu defendo, mas se ela faz alguma merda, cara, aí eu digo que, ela tem que pagar. Eu tenho que pagar. Por mais benevolente que ela seja pra mim, certo? Por mais que ela seja carismática, e tudo, no meu caso pessoal eu separo as coisas. Então, infelizmente, aconteceu isso aí com o Jair Bolsonaro. Algo que eu acho que tanto eu quanto a torcida do Flamengo, do Corinthians, a gente já esperava isso aí. Eu até iria falar da torcida do Palmeiras, mas ela é sem expressão, Enfim, a gente já esperava que esse tipo de coisa aconteceria, cara. Eu lembro, alguns meses atrás aí, de ter visto uma matéria dizendo que não, acho que ele não poderia falar a comunidade internacional, estaria, o que mesmo? Querendo observar de perto todos esses desmandos aí feitos pelo STF, e tudo, porque, de qualquer forma, a democracia aqui ela já foi ameaçada havia um tempão, certo? Isso aí desde, se você colocar no âmbito aí do governo Bolsonaro, desde o começo da pandemia, certo? Já havia falado aqui também que o Bolsonaro foi o único presidente, eu acho, se você colocar no âmbito de que mesmo país que tenha uma república democrática, que tenha uma república federativa, foi o único presidente aí que foi contra os ditames do fica em casa, e tudo. Ele teve coragem, ele teve bolas pra isso, cara. Por mais que o Bolsonaro tenha os seus diversos defeitos, cara, nesse aí ele havia me ganhado, E naquela época eu falava mal dele, não falava mal no sentido da fofoca, mas eu criticava o cara por algumas características, tanto enquanto presidente, eu acho que enquanto político também enquanto político no geral, porque na época em que ele era candidato, eu havia criticado bastante ele também, Enfim, aí infelizmente, ocorreu essa situação. Eu acho que vai ser muito difícil você tá certo que você poderia colocar aquela máxima do ninguém é insubstituível, Ainda mais uma pessoa tão carismática quanto o Jair Bolsonaro, mas você pode colocar alguém ali, que possa fazer prosseguir com a nossa proposta enquanto direitista, cara. É claro, o pessoal aventou o nome da Michelle Bolsonaro, mas eu até pensei, foi um nome bastante interessante. Porém,
ela não tem experiência política, cara. Certo? Eu acho que a Michelle na presidência seria uma espécie de o que mesmo? De chefe de estado fantoche. Ela seria fantoche, ela teria que ouvir, né, as recomendações de muita gente, certo? O pessoal até poderia falar que, pô, cara, mas nesse caso aí, ela sendo de direita, ela vai ouvir o pessoal de direita. Não necessariamente. E é arriscado também. Cara, eu acho que isso aí independe da pessoa ter pouca experiência ou ter muita experiência. Certo? Só você pegar o caso do próprio Jair Bolsonaro, pô. O cara, ele esteve cercado de esquerdistas, certo? Eu não vou aqui entrar naquela pataquada de que, pô, mas o Bolsonaro traiu os outros porque justamente ele estava recheado de esquerdistas aí no campo. Cara, de qualquer forma aconteceria isso. É por isso que eu nem perdi tempo criticando ele nesse âmbito, cara. Nem perdi meu tempo. Nem perdi tempo. Aí, termino o que eu ia falar. Aí, mesmo assim, eu tô meio, eu estaria, né, temeroso se a Michelle Bolsonaro se candidatasse a presidente, certo? Claro que se você fizer uma comparação de beleza entre ela e a Dilma Rousseff, né, nem preciso dizer que a Michelle ganha, né? É tipo o quê? Você comparar uma formiga com um tubarão-baleia, pô. Não há como, não há comparação. Você vê que eu nem sei porque eu botei isso aí na roda do assunto. Aí puseram outras pessoas aí, o que? Tarcísio de Freitas. Então, o mal do Tarcísio, ok. Ele até pode querer agradar a todos, né? Tipo o quê? Tipo essa grana aí que ele injetou na parada do orgulho LGBTXYZPQP. Na verdade, inclusive, tem mais números, né? Tem mais números. Anda crescendo aí os números, de diversos gêneros, identificações sexuais diferentes. Uma putaria, um samba do crioulo doido, um samba do afrodescendente doido. E aí você pega aqui em contrapartida, ocorreu toda aquela polêmica envolvendo o flerte que o pessoal do movimento GLS, né, especificando a parcela transexual, tá querendo colocar em cima de criança, né? O flerte que eles têm em cima de criança. Sacou? Você não acha que quem não havia depositado suas confianças no Tarcísio, se tiver que votar nele para reeleição, você não acha que esse pessoal aí justamente não votará nele? O cara mal começou, ele já tá fazendo besteira. Eu até tava vendo, acho que foi a entrevista com o Nicolas Ferreira, no Pânico, né? Ele fez aí, acho que ele fez essa semana ainda. Ele tava falando sobre a direita, ela não ter que governar para todos, né? Certo? Porque, pô, quando a esquerda vai governar, ela não governa pro pessoal direitista. Eu, vendo a situação assim de fora, eu posso dizer que o cara está correto. Ela de fato não governa para todos. Então a gente deveria agir da mesma forma. Eu sei que tem direitista que poderia objetar esse tipo de situação, falando que a gente poderia governar para todos, porque para obter mais espaço, para obter mais pessoas que simpatizem com a nossa causa. Eu entendo esse pensamento, cara. Eu entendo essa conclusão. Porém, cara, de qualquer forma, o outro lado, ele quer matar a gente, ele quer destruir a gente, cara.
Então você acha que ele vai ajudar a gente? Você acha que ele vai ajudar um direitista? Sendo que, ó, primeiramente a gente tá com um ideal completamente diferente do pessoal da esquerda, cara. Né? Aí na mesma entrevista aí que o Nicolas deu pro Pânico, o Rogério Morgado, né, que é aquele humorista lá, né? Cara, o Morgado, eu acho que eu não poderia colocar ele como conservador, mas ele obviamente fez o 22. Ele é um cara que... eu acho que dá pra você citar ele como liberal. Sim, poderia ter alguma simpatia ao conservadorismo, mas ele já falou, já teceu algumas provas de que não seria tão ferrenho assim. Aí ele sugeriu, né, isso aí em entrevista com o Nicolas, né? Ele sugeriu que nós agora poderíamos, o que mesmo, buscar a ajuda do pessoal tipo MBL, né, justamente para ter força, né, para ter capital aí para conseguir enfrentar aí o próximo oponente. Eu acho que não vai ser o Lula, né, mas enfim, o outro oponente obviamente de esquerda, né. Então ele sugeriu uma aliança com o MBL, certo? Mas cara, eu até coloquei nos comentários do vídeo, né, aqui no YouTube. Pô, depois de tudo, se acha que a gente não que a gente devesse, né? A gente poderia aventar esse tipo de aliança, cara, esse tipo de coisa, depois de tudo que ocorreu, cara. É sério mesmo? É sério? Então, de vez em quando ele fala algumas besteirinhas. Eu acho que faz parte, mas também aquele negócio, né? O sujeito é pessoa pública. E eu acho que o pessoal até poderia relevar, né? Porque ele é um humorista, ele não é um cientista político, ele não é um comentarista político, certo? Mas mesmo assim o cara pode influenciar as pessoas, sacou? Então eu acho que de qualquer forma as palavras dele têm peso. Depois de tudo que acabou rolando envolvendo o pessoal do MBL, o pessoal da isentosfera, né, que estava junto com esse MBL contra os conservadores, contra o pessoal, acho que não necessariamente conservador, mas que estava do lado do Bolsonaro, especialmente na época da pandemia. E como todo mundo sabe, o MBL foi a favor do Fica em Casa, né? Aí como é que você quer que a galera vá aprovar uma galera um pouco mais sensata, vá aprovar um revival dessa aliança de novo, cara? Dessa aliança não dá, né, cara? Porque o pessoal do MBL já se pôs na situação de, não de oponente apenas, mas de inimigo, cara. Porra, teve lá o Arthur, né, o Mamãe Caguei lá, quando ele foi entrevistado lá no... ia falar Flow, não. Lá no Monarch Talks, ele falou na cara do Monark, cara, que o Xandão tava certo em ter censurado o Monark. Falou na cara dele mesmo. E pelo que eu lembro aí, ele havia falado o que? Foi no canal dele, né? Ele havia repetido esse dito aí de novo, né? Havia repetido esse dito de novo, é redundantíssimo, né? Ele havia dito de novo. Então, como é que você quer colocar um cara desses aí nas nossas fileiras? Outra vez, né? Falou outra vez aí, por quê? Pô, o Arthur, no comecinho, quando ele começou a bombar enquanto influenciador, né? Fazendo essas porcarias aí que ele faz, abordando os outros, né? E tudo. Ele havia falado que votaria no Jair Bolsonaro, cara. E teve uma época em que o MBL estava ao lado do Jair Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, né?
Aí como é que você quer, depois de tudo que aconteceu, especialmente na época da pandemia, como é que você quer que esse sujeito, Kikin e companhia, voltem, certo, pro seio conservador de novo? Então o cara tava, ia falar assim, o cara tava muito chapado pra falar esse tipo de coisa, mas não. Mas eu não sei como é que o cara aguenta dirigir com esse somzão aí na cabeça, cara. Tremendo o carro todo. Como é que os caras aguentam? Eu acho que também é questão de costume, hein? Então a gente tem que preparar, né, outras pessoas aí pra, entre aspas, substituir o Jair Bolsonaro, né? Algumas pessoas estavam falando sobre o Romeu Zema, só que o Zema foi a favor do lockdown, cara. Certo? Eu acho que, bom, eu não posso falar absolutamente nada sobre a trajetória dele enquanto político lá em Minas, né? Porque eu não acompanhei isso aí, eu não moro em Minas, né? Mas sendo a favor do lockdown, sacou? Já dá pra você ficar um pouco pé atrás, né? Poderiam até falar pra mim que, pô, mas muito político aí que foi a favor do lockdown tava nessa posição aí, temendo represálias, certo, da mídia, dos famosos, de outros políticos, certo? Ok, eu entendo. Mas mesmo assim, isso aí eu tô falando de fora. Eu já havia falado que, pô, não conheço, não sei da trajetória do Zema lá em Minas Gerais. Mas mesmo assim, cara, acho que não dá pra você, pelo menos pra mim, dar um voto de confiança pra cima desse cara, cara. Acho que pra mim não dá não. Pra mim não dá não. Vou atravessar isso aqui. Rapaz, a gente já não encara uma chuva aqui, o quê? Acho que faz umas 2 ou 3 semanas, né? Eu lembro que, o quê? Isso aí foi no começo do ano. Não, isso aí foi mais pro final do ano, começo do ano, né? A gente ficou uns 3 meses aí chovendo direto, né? Fazer aquela palhaçada de tá um sol insuportável de manhã pra chover no final da tarde. Cara, aquilo ali complicava pra quem morava em locais que são um pouco mais abertos, né? Porque já que tinha raio, aí, se bem que tem gente aí que não tá nem aí, né? Relampiando, não tô nem aí pra nada. Cara, aí eu não tenho problema com chuva, cara. O meu problema é raio. Então, pô, eu de vez em quando tô dando uma olhada lá no Pânico, certo? Tá. Bom, eu acho que todo mundo sabe também que depois que rolou aquela debandada lá de comentaristas políticos da Jovem Pan em geral, o programa ficou um pouco mais sem graça, né? Obviamente isso aí mexeu com a estrutura do próprio. Você pega aquele Marco Antônio Costa lá, chamado de Superman. Pô, o cara era importantíssimo pro programa. E ele inclusive fazia parte lá do Mais Um Podcast. Aí o cara sai dessa, não sei onde ele tá trabalhando agora, mas com certeza ele não tá parado. Sai disso aí como é que fica? Né? Só que a Jovem Pan ainda tá em alta conta entre com o pessoal bolsonarista, né, pelo que eu sei. Só que havia feito uma mudança
expressiva depois disso aí que havia acontecido, né? Eu acho que mesmo assim o pessoal do MBL não vai ficar indo pra lá, cara. Inclusive, na época em que a Jovem Pan não havia, digamos assim, se posto como bolsonarista, né? O Kim e companhia iam direto pra lá, cara. O Kim, o Arthur, esse pessoal ia direto pra lá, cara. Eu acho que seria muito melhor eu atravessar o rio, porque, pô, ainda vou ter que andar uns 5 quilômetros ainda até o terminal do Tietê pra de lá eu pegar o metrô. Então a gente anda se ferrando muito, né, nas mãos do Xandão e companhia, cara. Eu até fiquei me perguntando, pô, a boa parte dos bolsonaristas não é CAC? Por que eles não resolvem logo a situação? Por que todo mundo, que até poderia tentar fazer alguma coisa, tá de braços cruzados, cara? Porque creio que protestos, ok, eles são válidos, mas eles não necessariamente podem trazer algum efeito físico para cima dos ratos de toga. Porque eu creio que depois que rolou aquele, acho que foi o último, né, do 7 de setembro, em que não aconteceu, pelo que eu lembro, não aconteceu nada. Depois daquele ali, cara, eu acho que muitas pessoas ficaram decepcionadas. Porque também eu acho que não adianta muito você ser um presidente, você ter milhões de seguidores, né? E, porra, aí você organiza um processo, uma manifestação gigantesca, né? Mandando um recado ali pro pessoal rato de toga do STF, pra no final das contas não acontecer nada, absolutamente nada. Então, claro que esse tipo de coisa seria frustrante, né? Claro que seria frustrante. Por um lado, você até pode falar que, pô, mais ou menos o pessoal patriota fez a sua parte, né? Eles justamente não ficaram de braços cruzados. Mas por outro lado, você viu que não trouxe um resultado depois disso tudo. E teve muito isentão falando que não vai adiantar nada, certo? Isentão falando isso. Isentão que em 2018 o cara só faltava sair na porrada pra defender o Jair Bolsonaro. Aí hoje o cara, ele resume-se a defender a falar bem, né, do Olavo de Carvalho, né? Tinham que fazer isso aí direto, cara. Ele tava aqui no YouTube ainda, né? Só que ele foi embora daqui, segundo ele, foi porque a plataforma, ela estava mandando demais sobre o que ele deveria fazer enquanto youtuber, né? Infelizmente tem esse tipo de coisa. Já havia feito um vídeo aqui falando que a plataforma, vez ou outra, ela anda me censurando porque eu xingo, né? Escrevo algumas coisas aqui, né?
Aí xingo, você vai ficar alguns dias aí sem emitir mensagens, né? Porra. Sacou? Tá assim agora. Acho que até alguns anos atrás isso aí seria impensável. Aí o sujeito foi embora daqui, ele tá na Twitch, certo? Mas também largou o dane-se, né, cara? Porque quando ele tava aqui, antes de comentar política enquanto fazia gameplay, ele tinha uma preocupação sobre os rumos do Brasil. Mas se bem que, pô, essa época aí o cara, ele ainda era o que mesmo? Bolsonarista ainda. E depois se frustrou com o governo Bolsonaro, viu que o Bolsonaro não seria aquele, digamos assim, ditador, né? Pra cima do pessoal da esquerda. É claro que isso aí seria ótimo, né, pra muita gente, certo? Porque é aquele negócio, né, cara? Se depender da esquerda, nós todos aqui de direita estaríamos mortos, cara. Certo? Então eu até entendo o pensamento do cara. Eu entendo. Aí diante disso até poderiam falar pra mim que, pô, mas o que mesmo? Mas você pensando assim é o que justamente ia falar, é o que justamente a galera da esquerda quer acirrar os ânimos. Não, eu falaria que você tá se tornando igual ao pessoal da esquerda, mas, cara, infelizmente em certas situações aí não dá pra você ficar com aquela pecha de bonzinho o tempo todo, cara. Não dá pra você ficar com aquela capa de bonzinho. Você já sabe, ainda mais se você for mais pobre, né? Você sabe que bonzinho só se ferra. Você sabe disso aí. Pra ali é o Shopping Center Norte. A gente sabe muito bem disso aí, ainda mais as pessoas que têm um baixo poder aquisitivo. Se ser bonzinho, aí você só se ferra. E chega uma hora em que o caldo entorna, cara. Você vai ficar só sendo subserviente, só apanhando e não falando nada, cara. De alguma forma você tem que protestar. Deixa eu ultrapassar esse pessoal. E falando em subserviência, né, eu tô lembrado, saiu o quê? Eu acho que foi no ano passado, né? Vi que um cara, ele tava no sinal, né? Pedindo dinheiro. Aí parou em frente a ele um carrão branco, e dentro tinha uma mulher lá, né? Aí o sujeito, o cara, ele fez aquele salamaleque lá, né, o cara quase se ajoelhou pra mulher lá, cara. Cara, eu vi esse tipo de coisa e pensei, putz, não se humilha tanto assim pra você receber alguns trocados, cara. Porque a gente já tá acostumado justamente à subserviência.
Ainda mais perante pessoas que não valem absolutamente nada, não que a senhora em questão não valesse. Não conheço ela, não conheço, nunca vou conhecer. Mas, pô, você vai ficar se curvando aí pros outros, cara? Isso é patético demais, cara. É ridículo. É ridículo pra caramba. O cara se deparou com um carrão branco, carraço mesmo, grandão. Aí fez que mesmo? Uma menção ali da cavalheiresca pra cima da mulher. Mesmo que ele recebesse R$1.000, cara, ainda assim seria bastante constrangedor e desnecessário, né? O cara faz esse tipo de coisa, ganha o quê? Uns 5 contos, 10 contos. Aí esse estádio aqui em frente, o estádio da Portuguesa de Desportos. E eu vi que antigamente esse estádio aí era do São Paulo, não era da Portuguesa. Então é isso aí, cara, eu só vou esperar chegar ali até o terminal do Tietê que eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Tá com quase meia hora de duração. Aquele shopping ali do outro lado é o Shopping D. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é isso aí, cara. A gente vai ter que aturar agora o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Certo? Eu creio que se bobear, né, por mais que ele tenha... o que mesmo? Por mais que o cara tenha... aproveitado as coisas boas enquanto presidente, né? Se bem que eu acho que ele aproveitou mais coisas ruins do que boas, certo? Se bobear, ele não vai nem... Ele até pode mudar de ideia em relação a querer concorrer à presidência de novo, cara. Porque 8 anos é muito tempo também, e o sujeito já é um senhor, né? Assim, eu ia falar uma coisa aqui relacionada a... Eu acho que foi um ensaio de fotos que ele fez, onde ele expôs a ferida, né, que ele tem na barriga, referente àquela facada lá, né? Facada essa a qual eu fiquei muito desconfiado naquela época. Certo? Porque ele não tinha visto sangue, né, e tudo. Aí eu vi que alguns colegas de trabalho haviam falado pra mim que, cara, a minha mãe, ela trabalha naquele hospital, qual ele foi hospitalizado. Hospital qual ele foi hospitalizado. Excelente. Lá em Juiz de Fora.
Não, eu acho que foi aqui em São Paulo, né? Não sei se ele foi pra cá pra São Paulo, cara, eu não lembro. Quando ocorreu isso aí, não sei se ele veio pra cá pra São Paulo. Mas então, o cara havia falado que a mãe, né, dele havia visto de fato o Jair Bolsonaro sendo hospitalizado, certo? Não sei se ela havia feito parte da equipe que havia tratado o cara. Mas enfim, cara, eu fiquei muito desconfiado relacionado a essa facada aí, né? Especialmente também porque falaram que ele poderia ter sofrido uma doença, ele poderia ter tido alguma cirurgia. Aí aproveitaram a gente vai dar uma facada no cara, uma facada não literal, né? Pra sensibilizar o povo, né? Blá, 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 blá. Eu não duvidaria que poderia ocorrer esse tipo de coisa, certo? Mas eu não sei, cara, não tô tão desconfiado quanto eu tava há anos atrás. Aí soltaram essa foto aí do cara expondo, ó, isso aí é o terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina. Aí, né, expuseram essa foto lá no Twitter. Aí o cara que havia exposto, né, de esquerda, né, ficou aborrecido, falou que o Jair não prestava, blá 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 blá. Mas eu penso assim, cara, isso aí foi marketing para mostrar o como o Bolsonaro havia passado, na situação na qual ele havia passado, né? Para deixar claro que a esquerda ela vai até o que mesmo? Até esse tipo de situação aí para ficar no poder, cara. Não tem limite. Sacou? Aí, né, você até poderia completar. Então, precisou do cara tomar uma facada para ele ser presidente. E de qualquer forma a esquerda havia ajudado o Jair Bolsonaro. Sim, poderia ter ocorrido esse tipo de coisa mesmo. Né? Eu falo poderia porque eu ainda estou naquela desconfiança, mas como eu havia dito, né, não tão quanto eu tinha anos atrás, né? E naquela época lá eu tava. Naquela época lá, redundantíssimo. Naquela época eu tava descendo o Mário no Jair Bolsonaro também. Eu não queria que ele fosse presidente. Como é que tá esse terminal, cara? Cheio. Vamos ver se eu consigo atravessar essa aqui. Consegui. Então é complicado, cara. Eu vou ter que pegar o metrô aqui. E, claro, vou ter de encerrar esse vídeo. Mas enfim, cara, a gente vai ter tempo aí pra escolher novas opções. Pessoas que podem substituir o Jair Bolsonaro. Então é isso aí, cara.